Nós saudamos a amada igreja e a você que nos visita com a paz do Senhor Jesus. Este louvor é uma certeza não relativa, mas é uma certeza absoluta que nós temos. A promessa de Deus se cumprirá em nossos dias. Deus tem uma promessa para o seu povo. Deus tem novos céus, nova terra. O projeto de Deus está em andamento. E o tema da mensagem desta noite, ele fala um pouquinho sobre isso. Quando um dos servos do passado disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O precursor de uma salvação do Messias aguardado. Essa é uma realidade que a igreja deve viver todos os dias. Assim como João Batista aguardava de uma forma muito intensa, nós, igreja, aguardamos novos céus e nova terra. Amém? E o tema da mensagem desta noite é o Cordeiro de Deus. Está no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 29. Vamos à leitura da palavra. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 29. Diz assim a palavra do Senhor: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este o favor a quem eu disse: após mim, vem um varão que tem a primazia, porque ele já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas, a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso batizando com água. E João testemunhou, dizendo: eu vi o Espírito descer dos céus como uma pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele que sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos estar sentados, irmãos? Meus amados, como já adiantamos um pouco o tema da mensagem, falar sobre o Cordeiro de Deus é algo que não está restrito apenas aqui no Evangelho de João, mas era algo que tinha uma familiaridade com João Batista, porque João Batista foi o precursor, foi aquele que anunciou que o Messias ele estava voltando. Então, quando nós lemos o Evangelho de João, nós começamos a compreender, até o pastor Miguel falou que ontem o tema da célula foi o verbo. A gente vai dar uma pincelada também nesse tema, só para entendermos o momento que João, evangelista aqui, o escritor deste livro, estava vivendo, para nós compreendermos o porquê que João, evangelista, ele já no primeiro versículo deste livro, ele começa dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Qual era a primícia de João aqui? O que ele queria transmitir naquela época? Meus amados, o maior testemunho do evangelista João era porque ele mesmo testificou e ele viveu plenamente com Jesus. As experiências que ele viveu no passado, as experiências mais marcantes que Jesus viveu no seu ministério,
havia três figuras interessantes, que era Pedro, Tiago e João. Então, João aqui, ele tinha a autoridade máxima, porque ele conviveu plenamente. Ele viveu intensamente aquilo que ele escreveu. E este livro de João, o Evangelho de João, ele foi escrito aproximadamente no finalzinho do primeiro século. E era um tempo difícil naquela época. Os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, já estavam escritos. Mas havia naquele momento uma heresia que estava sendo montada por um grupo chamado gnósticos. E esse grupo de gnosticistas, eles queriam de todas as formas perverter aquilo que era a verdade, que João tinha provado, que João tinha visto e que João tinha testificado. A grande tese ou a grande discussão do gnosticismo era contradizer a palavra do Senhor, dizendo que o Deus, que Jesus, ele não era verdadeiramente homem, nem verdadeiramente Deus. E nós sabemos muito bem que Jesus era 100% homem, 100% Deus. E eles queriam, de alguma forma, tirar aquilo que a própria palavra nos ensina. Eles queriam tirar o foco, dizendo que Jesus não era Deus. Que Jesus apenas era um espírito, que Jesus não era real, só para simplificar o porquê que João escreve desta forma. E quando o evangelista João escreve desta forma, ele queria provar que realmente Jesus era o Verbo encarnado de Deus. Que Jesus era aquele que estava sendo descrito, que a promessa que Deus fez com os profetas no passado, Jesus era a realidade, era o Filho de Deus. Então, por isso que ele começa, aí começamos a entender o porquê. O porquê que João, evangelista, estava falando desta forma, dizendo que o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus, porque ele queria falar que iria contra aquela heresia daqueles dias que queriam contaminar as igrejas. Meus amados, hoje não tem sido diferente. Quantos querem de alguma forma dizer que a palavra não é verdade. Mas estamos aqui porque nós cremos que a palavra ela é a verdade de Deus. Que ela foi confirmada de uma forma muito extensa, que a Bíblia como nós aprendemos na quinta-feira, é um livro mais vendido em toda a terra. Mais de 40 autores, ela não se contradiz em momento algum, então ela é a verdade de Deus para nós. Então era a tese que João, o evangelista, queria provar naqueles dias, que Jesus era o Verbo, que Ele era o encarnado de Deus, que Ele estava no princípio sobre todas as coisas, que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aí começamos a entender, porque o João evangelista foi o mesmo João que escreveu as cartas, né? A primeira carta, a segunda carta, a terceira carta, lá no finalzinho da Bíblia. E um dos textos que João fala é assim: todo espírito que nega que Jesus veio em carne, esse é o espírito do anticristo. Os irmãos, nós começamos a entender a importância desta palavra. O Evangelho de João, meus amados, é um evangelho tão profundo.
ele traz para nós tanta profundidade com relação à divindade de Cristo, mostrando os milagres que Jesus fez. O Evangelho de João não tem nenhuma parábola, não fala da infância de Jesus, mas ele começa dizendo do Verbo, que era Deus, do ministério poderoso de Jesus. E é por isso que nós, como igreja, devemos testificar todos os dias. E foi essa experiência que agora João Batista, aquele que foi o precursor do Evangelho, aquele que disse que ele não era digno de desatar as alparcas do Messias, quando Jesus foi ali ao Jordão para ser batizado, e ele, vivendo a experiência que Deus já tinha falado com ele, ele falou: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, ele estava ali afirmando categoricamente aquilo que a palavra, que os profetas, que o Velho Testamento dizia. Ele estava dizendo que a sombra do Velho Testamento, que quando falamos de Cordeiro, nós começamos a lembrar de como era o culto no Velho Testamento. A primeira oferta que foi aceita ali em Gênesis 3, quando Abel ofereceu o melhor do seu rebanho, e foi aceita por Deus, nós começamos a compreender quão grande é esse mistério que foi revelado através da sua vida, da sua presença, deste Deus que desceu, que se tornou homem, que pregou um evangelho, mas que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e hoje está à destra de Deus Pai intercedendo por cada um de nós. Este é o evangelho que nós pregamos. É este evangelho que não pode ser mudado na nossa vida. Então, quando João Batista vê aquela situação, ele diz: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando falamos de pecado, a depravação afirma que o homem é totalmente caído, que o homem é totalmente depravado, que o homem já nasce com a sua essência do pecado na sua totalidade. Então o pecado, meus amados, ele é aquilo que nos afastou de Deus um dia. O pecado, ele contaminou a nossa mente, as nossas emoções, a nossa vontade. O homem não regenerado, o homem ele é incapaz de buscar a Deus e fazer o bem. E é por isso que o texto em Romanos, capítulo 13, 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo, pois, justificados gratuitamente pela graça em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, João Batista estava se referindo que Jesus, ele era o Cordeiro de Deus. Ele era aquela sombra que havia no passado. Quando nós falamos de sombra, nós falamos da experiência que Abraão viveu com seu filho Isaque no Monte Moriá. Deus mandou que ele fosse sacrificado e chegando lá, o seu filho falou: olha, pai, está aqui a lenha, aqui é o cutelo, mas onde está o cordeiro? E Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro. Era essa sombra do passado que João Batista estava proclamando de uma forma muito intensa, dizendo: olha, a experiência que Abraão viveu,
daquele sacrifício que era para ser do filho Isaac, mas Deus providenciou um cordeiro, aquela sombra do passado, o sacrifício do tabernáculo, o sacrifício do templo, aquele cordeiro que era imolado no passado, olha, eu estou vendo com os meus olhos agora, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É essa experiência que nós vivemos. E quando fala de pecado, fala daquilo que nos afastou de Deus. Nós precisamos entender, meus amados, que todos nós somos pecadores. Não há um justo sequer. O homem não é beneficiado pelos seus méritos, mas ele é pecador. A palavra pecado significa amartano, que quer dizer errar o alvo. Esse termo era usado quando o arqueiro ele tinha um alvo a ser acertado e ele errava, amartano. Era errar o alvo. Só para nós entendermos, muitas vezes nós ouvimos muitas palavras, em Salmo 51 fala sobre isso. Quando Davi ele peca, ele fala: Senhor, perdoa o meu pecado, a minha transgressão e a minha iniquidade. São três coisas diferentes, O pecado, nós já aprendemos, é errar o alvo. A transgressão significa ultrapassar conscientemente. Quando você está numa autoestrada, você vê a placa lá, 80 quilômetros, e você vai, agora eu vou colocar 150. Eu estou transgredindo conscientemente. Então eu estou transgredindo a lei. Isso é transgressão. E quando nós falamos de iniquidade, fala da nossa natureza, dos nossos pensamentos. Aquilo que muitas vezes vem na nossa mente, no nosso coração, porque a iniquidade, ele precede a transgressão. Então é importante nós entendermos isso. Esse significado era um ponto que a gente queria colocar. Então, como nós já falamos, o Cordeiro de Deus estava ali, João Batista estava descrevendo, estava relacionando, certamente João Batista, conhecedor da lei, dos mistérios de Deus, ele sabia que o Cordeiro era para ser imolado para o sacrifício, para o pecado. Então, o verdadeiro Cordeiro estava ali sendo apresentado. Como foi pregado domingo passado, o Cordeiro Pascual. O Cordeiro tinha que ser sem defeito. Jesus é o Cordeiro de Deus que está descrito em Isaías 53, que ele foi como ovelha muda. O Cordeiro, ele foi morto desde a fundação dos tempos. Cristo, meus amados, não veio para ser um Messias, para ser um profeta. Ele não veio para ser um filósofo, para ser um mestre da moral, mas ele veio para morrer pelo meu e pelos seus pecados. Porque o que estava reservado para nós era a morte. Então ele não veio como operador de milagres, mas ele veio para morrer. Ele veio para que, através do seu sangue, os nossos pecados fossem expiados. Ele não veio realizar ou falar de uma religião. Ele não veio para promover o bem material ao homem. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Interessante que, quando João Batista ele fala desta forma, ele fala, Jesus, eis o Cordeiro de Deus. Ele não fala, eis o Cordeiro de Deus que encobre o pecado. Mas ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. No passado, que era a sombra da manifestação da graça, o pecado era encoberto. O cordeiro era morto, era expiado, e o pecado, esse ritual era feito ali todos os dias, mas Jesus, ele veio
para que ele fosse a oferta perfeita de Deus. Para que através da sua vida, através da sua missão, ele tirasse o pecado. Mas ele tira o pecado mediante a uma confissão. Quando nós verdadeiramente nos arrependemos dos nossos pecados. E quando falamos de arrependimento, meus amados, nós não estamos falando de algo externo, de algo só de boca para fora, mas nós estamos falando de algo que tem que ser de dentro para fora. Deus tem perdão para os nossos pecados, mas tem que haver uma ação nossa como servos, como homens de Deus, confessarmos as nossas vidas, reconhecemos que somos pecadores, que precisamos desta graça, precisamos do Cordeiro, porque Ele tem sido nosso representante, nosso substituto. Ele é a oferta vicária, a morte vicária de Cristo trouxe para nós, nos tirou da condenação que estava sobre as nossas vidas. E isto que o Senhor fez por nós. Ele transferiu para a sua conta as nossas dívidas. Ele depositou em sua conta infinita. O alcance dessa missão, meus amados, quando nós falamos que o Cordeiro, ele tira o pecado do mundo, está falando da missão que esta doutrina, que esta palavra, ela alcança. Ela alcança homens de todas as raças, tribos. Não é um povo em particular. Não é apenas uma nação. Mas são línguas, povos. Esta missão que Deus determinou, que este Cordeiro que isto acontecesse, o Cordeiro Salvador do mundo, Jesus, ele era suficiente para uma pessoa, para uma família, para uma nação, para o mundo inteiro. Jesus é o Cordeiro de Deus. Então, a eficácia, meus amados, desta missão, quando nós falamos que Jesus, ele tira o pecado, ele arranca o pecado, e este verbo que morreu há 12.000 anos, mas os efeitos da sua morte, eles estão poderosos todos os dias da nossa vida. Deus tem nos dado a oportunidade de nos aproximarmos dEle. O nosso Deus não é um Deus distante. E é por isso, meus amados, que a eficácia dessa missão, deste Cordeiro, todos os dias pessoas estão sendo libertas do pecado, são lavadas pelo seu sangue, pessoas são tiradas da masmorra da culpa, são perdoadas. O reino de trevas, ele não tem mais domínio sobre a nossa vida, porque este Cordeiro, ele é poderoso para nos salvar. Então, quando nós falamos do verso 30 e 31, João Batista, ele começa a dizer que este era o favor que ele disse, que este varão, ele era a primazia de Deus. Que ele não era a referência é ele. Para ele, por ele, são todas as coisas. Essa é a primazia do Evangelho. E ele testifica também no verso 32, que ele está dizendo que Jesus, ele é ungido de Deus, porque ele viu que o Espírito Santo desceu sobre ele como forma corpórea de uma pomba. Então o Espírito Santo estava ali, estava se cumprindo aquilo que estava descrito nos profetas. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Era a confirmação daquilo que João Batista estava vivendo. E no verso 34, João Batista, ele começa a dizer, olha, verdadeiramente, eu vi e tenho testificado que realmente
Ele é o Filho de Deus. Meus amados, hoje nós vivemos numa sociedade onde o pecado ele está muito patente, né? Muito real. O pecado, ele muitas vezes ele causa tragédias, ódios, assassinatos, prostituição, violência, ganância, idolatria, feitiçaria. E a palavra diz que o que nos afasta de Deus não é o homem, mas são os nossos pecados. Então o pecado, meus amados, é o filho da cobiça. Ela gera morte. É uma mentira mortal, uma falsidade traiçoeira. O pecado, ele promete muitas vezes prazer, mas paga com destruição. Promete liberdade e ela escraviza o homem. O pecado é uma mentira. Ela parece algo muito inofensivo, mas quanto mais nós nos envolvemos com o pecado, ela nos prende com correntes grossas. O pecado sempre levará o homem mais longe do que ele gostaria de ir. E retê-lo por mais tempo do que gostaria de ficar. E isso custará um preço muito alto, um preço que ele não gostaria de pagar. O pecado é mortal. Mesmo escondido debaixo dos holofotes dos prazeres, ela causa mazelas humanas. O seu salário é a própria morte. E hoje nós precisamos, meus amados, falar do pecado. Nós precisamos nos posicionar diante de Deus. Porque somos pecadores, somos falhos. O que falta em nós para buscarmos esse Deus? Será que as mazelas deste mundo têm nos afastado de Deus? Será que os prazeres desta vida têm muitas vezes nos distanciado de Deus? Será que os nossos conceitos humanos têm nos afastado deste Deus maravilhoso, que está sempre pronto para nos abençoar, que está sempre pronto com as suas mãos, com o seu olhar de misericórdia? Ele está sempre com os ouvidos atentos ao nosso clamor. E o pecado, meus amados, um câncer que destrói o homem. Uma praga que destrói a mente do homem. Nós não podemos, de forma alguma, sermos conduzidos pelo pecado, porque o pecado destrói. E nós estamos muito à vontade para falar isso, porque a palavra ela tem que nos confrontar todos os dias. Nós precisamos nos posicionar todos os dias, querendo que este Cordeiro de Deus, ele realmente não apenas encubra o meu pecado, mas que ele tire o meu pecado, que eu confesse a minha vida, que eu possa falar claramente, ele é o Senhor da minha vida, eu preciso do Senhor todos os dias. Essa era a afirmação deste homem. E esse resultado do pecado tem causado tragédias no mundo que vivemos. Mas há uma solução. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para encerrarmos, há um texto em Romanos 6:23 que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Interessante é que o apóstolo Paulo, ele começa falando do pecado, do salário do pecado é a morte. Ele está dizendo que o resultado do pecado é a morte. Mas o dom, o que é o dom? O dom é um presente imerecido de Deus. O que estava reservado para a sua vida e para a minha vida era a morte eterna. Porque o salário do pecado, aquilo que o pecado produz,
gera morte no homem. Mas é uma morte física? Não, meus amados, é uma morte espiritual. Como nós louvamos aqui, o que está reservado para a igreja são novos céus e uma nova terra. É o lugar que Deus preparou. Mas é para homens e mulheres regenerados. Homens e mulheres que confessam os seus pecados, que não querem que esse resultado desse salário seja a morte, mas querem receber de Deus o dom. Porque o dom é dado não por méritos, mas por misericórdia e por amor. E ele completa dizendo que o dom de Deus, o dom não é seu, o dom não é de uma placa, o dom não é de uma sociedade, o dom é de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E esse é aquilo que nós precisamos alcançar. Só para nós encerrarmos aqui, o termo grego original do salário aqui, da palavra salário, é opossomia. Está relacionado referente a um pagamento dado a um soldado, tipo assim, algo que era dado ao soldado, ou um escravo. Então o salário aqui era dado ao escravo. E muitas vezes o pecado tem escravizado o homem na sociedade que vivemos. Mas ele fala, o dom, a dádiva, é um favor que alguém recebe sem méritos próprios. O apóstolo Paulo apresentou os dois lados muito claro. Quando o pecado é senhor da sua vida, o que está reservado para você ou para mim é a morte. Mas quando Deus, o Cordeiro, Ele é o Senhor da sua vida, o homem recebe uma dádiva. Ele recebe a vida eterna em Cristo Jesus. Que possamos meditar nessa mensagem. Que possamos compreender o que Deus tem para nós. O resultado do salário é morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Que possamos, como igreja, testificar e proclamar todos os dias. Nós vivemos. O Cordeiro de Deus está no nosso meio. Ele está visitando nosso coração. E bendito seja o nome do Senhor, porque Ele perdoou os nossos pecados. Adorado seja o nome do Senhor. Lembrei da canção, Cristo é o retrato de Deus, do que foi feito antecedeu primeiro, antes o nascer, fez justiça em si, morreu, supremacia em trono são teus. Deus, adorado seja o nome do Senhor. Alcançamos perdão nele. Lembrei da Precisamos da sua graça. Cristo é um retrato de Precisamos Deus, do que foi feito antecedeu sermos restaurados. O pecado não pode ter domínio sobre as nossas vidas. Nascer, fez justiça em si, morreu. Glória a Deus. Supremacia em tronos são teus. E aquele fio que
Nós louvamos a Ti, Senhor. Santo costurou, Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu, pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser. Me fez amigo em seu verter. Glórias ao Teu nome, Senhor. Pela Tua graça, Teu favor imerecido sobre nós. Não sendo merecedores, mas o Senhor nos amou. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou, Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu, pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser. Me fez amigo em seu verter. Glória a Jesus. Me fez amigo em seu verter. Aleluia ao Teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Confesse os seus pecados. Abre o seu coração para o Senhor. Miseráveis somos. O que estava reservado para cada um de nós era a morte. Mas aprove ao Cordeiro de Deus. Aprove este Cordeiro, nos dá a oportunidade de vivermos uma vida eterna com Cristo Jesus. Feche seus olhos neste momento.